bom, vou orar então. Eu vou orar aqui. Perdão. Eu gosto que tem a diversidade, cada um coopera com uma coisa. Eu vou gravar, vou orar uma oração simples. Tá gravando já? Pode começar. Tá gravando aí, eu não sei. Já tá gravando, pastor João? Tô gravando aí. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por tudo, obrigado, Senhor, por todos os ensinamentos, pelo aperfeiçoamento do Senhor na nossa vida. Agradecemos, Senhor, por esse momento, por essa revelação, por esse tempo que o Senhor colocou aí nas nossas vidas, na vida do pastor Lucas. Eu peço para que Deus use ele para abrir a nossa mente daquilo que Deus tocou. Porque tudo que está acontecendo agora está sendo revelado para mostrar para nós que Jesus está no comando e voltando. E eu peço que o Senhor abençoe muito, muito mesmo a vida dele, a nossa vida, os remanescentes, que o Senhor use ele naquilo que o Senhor quiser. E colocar na mente dele em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos lá. Não, então eu estava preocupado, perguntando para Deus por que muitas pessoas vão se perder, porque poucas vão se salvar, né? Na verdade, essa contagem a gente já está gravando, né? Na verdade, essa contagem ela é minha secreta. Porque até o juízo do trono branco tem muita coisa para acontecer. E se é verdade que o inferno é um estado temporário, ainda pode haver possibilidades de purificação no inferno, porque funciona como purgatório, e a Igreja Católica estava certa. Mas ainda continuei perguntando para Deus o seguinte: como Deus criou um mundo de possibilidades para a gente poder ter liberdade, para cada possibilidade vai sempre existir um representante daquela possibilidade. Por quê? Porque existe uma lei que se existe uma possibilidade, alguém vai ocupar aquele espaço. Certo? Se, por exemplo, vou contar aqui uma história bem engraçada para vocês entenderem. Por exemplo, se existe um pé de goiaba no meio da mata, existe a possibilidade de alguém subir naquele pé de goiaba, um dia você vai encontrar alguém lá em cima, tirando goiaba. Então, as possibilidades, elas acontecem no espaço e no tempo. Então, por exemplo, se existe a possibilidade de nascer um brasileiro negro dos olhos azuis, você não vai encontrar percorrendo o Brasil inteiro naquele dia. Mas um dia pode ser que nasça. Porque a lei diz isso, que se existe uma possibilidade, alguém vai representar ela. Aí, o que acontece? Qual é a conclusão disso aí? A conclusão é o seguinte: o inimigo, ele criou muitas possibilidades, porque ele cria um exército celestial compatível com o de Deus. Então é por isso que ele joga no campo das possibilidades para poder as pessoas aceitarem o que ele pede. Por isso que, como o número de pessoas que o inimigo injeta as coisas, ou que ele influencia é grande, o número de pessoas que podem se perder é grande. Né? Então, tem duas coisas que nós podemos orar. Uma é que Deus aumente o número de possibilidades de pessoas boas. Para poder, havendo um número de possibilidades de pessoas boas, haja um conjunto decidindo por coisas boas. E havendo um conjunto de coisas boas, de fazendo coisas boas, Deus tem como abençoar e trazer as possibilidades boas. Ou seja, as bênçãos e a salvação. O inimigo, por que o mundo está indo para o colapso? Porque o inimigo induziu as pessoas a pecar, para que, havendo um número maior de pecados, ele tenha o direito de gerar situações ruins, para poder condenar as pessoas. Ou seja, as escolhas geram os pecados geram a condenação. Então, se nós orarmos para que Deus mude isso, né, número de pessoas boas, pessoas boas quer dizer pessoas que podem fazer coisas boas, as possibilidades de coisas boas, e bloquear o inimigo, para que o inimigo não
desvia essas pessoas, né? Para poder Deus gerar uma situação de haver mais filhos de Deus na terra do que filhos do mal. Então Deus já vai fazer uma limpeza, né? Ele tolerou os ímpios, porque o número de possibilidade de serem ímpios vai completar, né? Talvez sobra um resíduo, algum resíduo pouco. Mas, porque Deus, para poder criar liberdade, ele criou as possibilidades boas e as possibilidades ruins. Ele permitiu as possibilidades ruins. Na verdade, ele não criou, ele permitiu. Então, os ímpios vão cessar. E o milênio vai ser uma multiplicação de pessoas aprendendo a fazer as coisas de Deus. Só que lá no final, o inimigo ainda vai conseguir fazer uma outra mudança. O inimigo, ele funciona como uma inteligência artificial. Eu já dei para perceber isso. Ele aprende com as coisas que a gente dá para ele. Até eu estar falando isso aqui, ele pode estar já esquematizando um outro, porque ele absorve as informações e reinterpreta e reorganiza. A Matrix se reorganiza. Então, isso que a gente não pode falar coisas que dá liberdade para o inimigo, porque a gente está alimentando a serpente. A serpente se alimenta do pó da terra. Certo? Então, eu não gosto de dar palavras, dizer, o inimigo vai fazer isso, o inimigo vai fazer aquilo, porque você tá dando pano para ele fazer roupa. Né? Você tem que profetizar coisas boas de Deus. Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, Deus é na minha vida. Aí você está construindo estrada para os anjos, não estrada para os demônios. Então, é uma coisa que a gente tem que mudar no nosso comportamento. Né? A outra coisa que eu estava meditando é o seguinte. Deus, ele é absoluto. Ele só permitiu o mal por causa de nós, para a gente conhecer o amor dele. Mas a existência do céu não depende da existência do inferno. Porque se uma dependesse da outra, Deus seria relativo. Né? A única coisa que Deus faz é punir o pecado. Agora, o próprio inferno, se o diabo imita Deus em tudo, ele não pode tornar uma dualidade. Um Deus tão poderoso do mal quanto Deus é do bem. Não. Por quê? Porque o inferno é de Jesus e o diabo também é de Jesus. Porque o mais maldito dos malditos não é o diabo, é Jesus. Porque ele foi morto por causa que ele se tornou maldito por nossa causa, está escrito. Então, o que acontece? Deus, ele toma posse de tudo, e nem o diabo não tem direito a nada, nem tem direito ao inferno, e nem tem direito a ser o pior ser do mundo. Porque Jesus já sugou isso para ele. Só que sugou para manifestar a morte, não dar vida ao mal. Aí o que acontece? Não existe, porque se o inferno não fosse de Jesus e o diabo não fosse de Jesus, o diabo podia crescer e ficar igual, ficar dualismo. Não pode ter dualismo. Dualismo nunca. Certo? Então Deus é absoluto e Jesus é absoluto. Então essa é a história conclusiva dessa situação. Então, 3 lições nós podemos tirar. Não profetizar coisas ruins para não dar caminho para o diabo, que se você profetiza para o ruim, você está dando estrada para o diabo andar dentro da sua vida. O diabo, ele sai de um lugar e para ele chegar no outro, ele não tem caminho. Ele vem pelo faro do pecado. E o pecado fede. E ele vem pelo faro, é que nem um cachorro. Mas se você fala palavras ruins para a sua própria vida, para a vida dos outros, você está fazendo estrada para o diabo. Tem que fazer estrada para os anjos. Então, segundo lugar. Segunda coisa, não aceitar dualismo de forma alguma. Deus é dono do inferno e é dono do diabo. Porque Jesus é soberano, conquistou tudo. Certo?
Terceira coisa que nós podemos aprender, que nós podemos orar para que as forças do mal diminuam e as forças de Deus aumentem. O número de possibilidades de Deus aumente. Consequentemente, a gente tem que pregar o arrependimento para que as pessoas que estão indo no caminho que o diabo já traçou para elas, volte, porque arrepender é voltar. Então não pode existir uma pregação do evangelho sem arrependimento. Porque senão você vai contar uma filosofia para uma pessoa, a pessoa vai achar uma filosofia bonita, mas não vai mudar de vida. Tem que ter um impacto de dizer assim, olha, você está indo para o inferno. Você está indo para a morte. Essa escolha que você está fazendo está te levando para o inferno. Se essas pessoas não tiverem esse impacto, elas não retornam. Você só fala que Jesus é Salvador, eles acham Jesus lindo, não muda o coração, não muda as atitudes, não se arrepende e fica só uma teoria que vai desvanecer da cabeça. Certo? Entendeu? Outra coisa. Algumas coisas que Deus vai removendo do seu coração, naturalmente, Ele quer que você reconheça que são erradas, para Ele poder remover. E Ele quer que você esteja inclinado para Ele. Então, no fundo, quem não vai se salvar é quem não reconhece Jesus. Porque o que Deus fez? Deus Jesus e estabeleceu esse governo para o céu e a terra. Então, aceitar a Jesus em última e em todas as instâncias é aceitar o governo de Jesus, do universo. E para aceitar o governo de Jesus, o senhorio de Jesus, você precisa cumprir os critérios que Jesus traçou. Se você não cumprir os critérios, você é um rebelde. Porque quais são os critérios que Jesus traçou? Arrependimento. Então não dá para ver uma vida de pecado. Não existe arrependimento. Por quê? Por causa da lei. A lei é o primeiro nível de consciência para que você entenda o que é um pecado. Depois, você tem os pecados não listados na lei, mas que o Espírito Santo mostra que é errado por analogia. Certo? Por analogia. Então, por exemplo, passar o dia inteiro assistindo televisão. Não está escrito em lugar nenhum que é pecado. Mas aquilo pode ser um pecado porque você está se desviando do propósito que Deus criou para você, que é ser um filho de Deus e buscar a Deus. Certo? Então, não existe evangelho sem arrependimento. Depois do arrependimento vem o quê? Cruz. E aí tem um problema muito sério. A cruz, ela tem que implicar no negação do velho homem, que é o egoísmo e tudo, mas também a morte da carne. Então, se não tiver a morte da carne, você não está aceitando que o pecado foi condenado na carne. Então vai ter um conflito com a Igreja Católica. A Igreja Católica acha que é o conflito chama natureza e graça. Natureza e graça. Graça é aquilo que Deus deu. Natureza é aquilo que você tem como participação. Só que para os católicos, eles acham que a natureza ela ainda tem um resíduo de coisas boas. Os evangélicos, os reformados, diziam que a natureza não tem nada de coisa boa. Por isso, é uma redenção radical. Então, aí entra em conflito essas duas teorias. E depois o Calvino pegou, porque essa radicalidade, ela foi criada por Lutero. Lutero dizia, não, a carne não tem nada de bom. Ele se baseou em Paulo, que falava assim, eu sei que na minha carne não existe bem algum. Ele pegou esse versículo. Só que Calvino, ele deu uma trabalhada nessa ideia do Lutero, que é radical. Tá? Bom, aí nós temos, do Calvino eu fiz uma análise com o Caio Fábio, o pastor João, então eu fiz
Jesus, Paulo, Caio Fábio, não, Jesus, Paulo, Lutero. Peraí, o que ele tá falando? Ainda bem que para nós Deus dá a chance de não fazer nós com o que ele faz com o planeta Marte. Exatamente, o pastor faleceu que há muitos anos atrás, para entrar era bem de igual a fé, inteligente, maligno, pior que Satanás decidiu exterminá-los, por isso a marcha é deserta. Depois a gente conversa sobre isso aí. Tem um fundo de verdade isso que você está falando. Então vamos lá. Eu fiz um estudo da opinião sobre essa questão da carne com Jesus, com Paulo, com Lutero, com Calvino, com Caio Fábio, com o pastor João. Então vamos lá. Jesus. Ele fala que você tem que renunciar a si mesmo. Mas ele não diz a que nível isso vai acontecer. O Caio Fábio, ele diz que basta você negar o seu eu, não precisa mortificar a sua carne. O apóstolo Rubens, por exemplo, ele diz que além de renunciar ao seu eu, você tem que mortificar a carne. Então vamos ver lá. Jesus, ele não dá limite. Ele diz que você tem que renunciar ao seu eu. Então significa que para alguns, Deus vai exigir a morte da carne e talvez para outros não. Deus é que sabe. Porque uma criança que morreu com até os 12 anos de idade, ela não precisou mortificar a carne dela. Algumas pessoas em algum estado de pureza, talvez não. Então, é uma coisa que depende da situação. Lutero era radical. Todo mundo tinha que mortificar a carne, porque ele baseou em Paulo. Aliás, Paulo era judeu. Então, ele queria que a lei fosse cumprida em Cristo. Então, Paulo era ainda tinha um pouco de legalismo. Ainda tinha. Porque ele era muito radical, porque ele não queria romper com os judeus, e então ele queria que a lei realmente fosse cumprida totalmente em Cristo. Quando você pega Paulo e Jesus, dá uma diferença. O radical. Jesus não é tão radical quanto Paulo. Jesus é mais profundo. Radical é que quer cortar tudo. É diferente. Tá? Quando você pega Lutero é que nem Paulo. Só que Lutero, ele estava vivendo todas as reações de cada pessoa, depende da época. Você tem que ver. Lutero estava vivendo uma época muito corrupta da igreja. Paulo estava vivendo uma época corrupta dos judeus. Então ele queria que a lei fosse cumprida. Lutero, ele queria que fosse um corte total por causa da corrupção na igreja. Calvino já foi a reforma. Então já tinha havido uns estudos mais filosóficos em cima do ser humano. Então ele Tá, peraí, tá dando faísca. Calma, gente, calma. Bom, voltando lá. Então, cada um reage à sua época. A sua teologia reage à sua época. Por isso que não adianta você discutir... Peraí. Desliga as... Bom, então não adianta que nem o pastor João ficar discutindo com o pastor João. Não adianta, porque são duas teologias diferentes, de épocas diferentes, de situações diferentes, de entendimentos diferentes. É bobagem. É bobagem. Continuar insistindo é bobagem da mente. Então vamos lá. Então, Lutero, ele estava vendo uma corrupção muito grande na igreja, então ele foi muito mais radical, até de que Paulo, de que Jesus.
Porque Paulo foi radical por causa da lei, e Lutero foi radical por causa da carne. Calvino, como ele já tinha feito já alguns estudos, ele conseguiu aprofundar um pouco mais sobre essa questão da carne. Então, ele explica quais são as situações. Depois eu vi. Aí vamos. De Calvino para cá, um dos caras mais profundos na Bíblia é o Caio Fábio. O Caio Fábio, ele nega qualquer coisa que seja mentira. Né? Não é só... Ele usa o padrão da verdade. Se você está vivendo uma vida que é mentira, mesmo que ela seja uma vida religiosa, você é um hipócrita, você não está servindo a Jesus. Então, Caio Fábio se baseia na mentira. Aí o pastor João, ele não sabe localizar as ideias dele. Então, ele acha que algumas coisas não têm importância. Mas tem sim. Por quê? Porque se você voltar lá em Jesus, ele diz que você tem que renunciar a si mesmo. E se você não renunciar a si mesmo, não adianta falar só do amor de Deus. Não adianta. Porque você pode falar do amor de Deus, mas se você não renunciar a si mesmo, porque foi básico o que Jesus falou. Totalmente básico. Deixa eu ver o que mais. Eu acho que abordei todos os assuntos que a gente já tinha conversado aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Espera aí. Espera aí. Bom, tudo bem. Bom, agora eu vou falar sobre Jesus. O que Jesus veio fazer? Num outro aprofundamento, tá? Tem vários aprofundamentos aqui, mas eu vou falar os que der para falar agora. Vamos lá. A nossa consciência, ela não vem de nós mesmos, a verdadeira consciência. A verdadeira consciência não vem de nós mesmos. Ou o diabo faz o papel do eu para nós, para a gente achar que somos nós, e a gente faz essa leitura do eu, e acredita no diabo, ou é Deus. Então, todas as pessoas que não têm Jesus, têm uma leitura do eu falsa. Então, elas acreditam no diabo, mesmo que o diabo nunca apareceu para elas. Ô, Ingrid, tenha paciência, não vai pegar fogo, Ingrid. Tá, não vai pegar fogo, fica calmo. É a luta espiritual, por causa que a palavra aqui está sendo abençoada. Fica calmo, clama a Deus aí. Aí veja só. Então, a nossa verdadeira consciência, como Paulo fala, nossa verdadeira vida está escondida em Cristo. Então é nele que nós vamos adquirir a verdadeira consciência que Deus preparou para nós. Por isso que vai ter o brotar do filho varão e assim por diante e arrebatamento da noiva. Tá? Outra coisa. Deus é o responsável por todas as consciências do mundo. O diabo ele quis tomar posse, por isso criou a carne. Tá? Então a carne é um paralelo. O único ser que é o eu sou é Deus. Tá? E a gente participa de Deus em Cristo. Tá certo? Por isso que lá em Êxodo 13:14 fala que eu sou, né? Vamos lá. Jesus, ele veio restaurar a nossa comunhão com Deus e a nossa consciência que já está em Deus para ser manifestada. Tá?
Então ele veio reancorar. Reancorar é criar uma conexão da nossa consciência com a consciência de Deus, que vai resistir à morte. Tá? A nossa consciência, a de Deus, a consciência da carne, que é a consciência do velho homem, não. Ela não existe na eternidade, ela só existe aqui dentro. A única consciência que existe na eternidade é aquela que Jesus nos dá, que Deus nos dá em Cristo. Então, por isso que ela vai sobreviver à morte. Né? Algumas consciências são pré-existentes, outras não. Tá? O cérebro, ele é um receptor das consciências ou dos pensamentos. Ele também modula os pensamentos e ele também gera essa consciência para determinadas situações. Tá? Deixa eu ver o que mais. O cérebro, ele não gera o eu. O cérebro é apenas um órgão. Ou você localiza o seu eu no diabo ou em Deus. Certo? Quem faz uma conexão, um retrato de quem é você, são duas pessoas, ou o diabo ou Deus. Então você não pode aceitar o eu do maligno. Tem que aceitar só o de Deus. Por isso que você é o compromisso com Deus. Quando você morre, você perde o eu da terra. Certo? Se você não tiver o eu com Deus, você está perdido. Certo? E esse eu com Deus é conseguido com Jesus, que é o homem espiritual. Vamos falar assim, é melhor. Tá? Deixa eu ver o que mais. Olha. Deus é a única consciência absoluta, né? Quando você está em comunhão com Deus, a sua consciência é dada a você, certo? Então, quando você está conectado com Deus por Cristo, você já tem essa consciência eterna. Quando você morrer, você não perde ela. Tá? Então, é por isso que você tem que se manter. Por isso que Jesus falou assim, se permanecer no meu amor, eu permanecerei em vós. Tá? Deus, todas as outras consciências são derivadas de Deus, as que estão no céu, né? Ou as que estão aqui na terra conectadas com Ele. Não existe nenhum de nós aqui que diga que é de Deus e não esteja conectado com Deus. É impossível. Porque ou você está conectado com Deus ou está conectado com o inimigo. Não existe uma consciência absoluta. Deixa eu ver o que mais. Bom, assim, esse universo foi criado por Deus para que nós tenhamos um relacionamento com Ele, né? As consciências não emergem da matéria, tá? Porque existe uma teoria que diz que a consciência vem da matéria. Isso é falso, tá? A consciência vem do Espírito e é de Deus. Se vier da matéria, já tem uma conexão com o maligno, porque aí vai justificar a natureza caída. Certo? Deixa eu ver o que mais. A verdadeira consciência é aquela que participa de Deus, em Cristo, e na comunhão a gente purifica a nossa consciência e atualiza ela segundo a vontade de Deus, porque todo dia nós precisamos disso, porque a nossa consciência tem que manter, enquanto nós estivermos aqui na Terra, tem que manter essa conexão por meio da comunhão, isso é óbvio, né?
Isso todo mundo já sabia, né? Deixa eu ver o que mais. Bom, eu acho que é só isso. Agora não tem mais. Pronto. É isso. Nem? Entendeu? Entendeu as coisas todas? É que o irmão Geraldo chegou já na metade, né? E o que foi falado? Então, a partir de hoje, essas são essas conclusões aí, tá? Alguém quiser comentar, pode comentar. Se quiser. O que você entendeu, o que você não entendeu, se tiver alguma dúvida. Glória a Deus. Paz, irmão Odete aí. Mas é isso aí mesmo. São as possibilidades, pastor Lucas, né? A gente sabe que as possibilidades, elas estão aí. Eu acho que tudo isso que define tudo mesmo, né? O que acabou criando o mal foi as possibilidades. Foram. Entende? Eu acho que é. Agora tem a questão da recompensa, da punição, sobre tudo que for feito, escolhido, a escolha, né? Questão da escolha, tudo. Pois é, porque assim, ó, o inimigo ele está preparando argumentos que eu vou falar para vocês, já vou adiantar para vocês, porque vai haver muita blasfêmia contra Deus, muita, pesada, venenosa. E a gente não vai poder ficar quieto. Uma é que Jesus é um extraterrestre, é das mais leves. A outra é que o sangue de Jesus não tem valor nenhum. Tem gente que vai blasfemar contra o sangue, xingar mesmo, blasfemar. Terrível. Outras vão usar de filosofias, né? Como dizer que não existe consciência fora da matéria, que tudo é humano, é humanismo, né? Que não existe transcendência espiritual, que esse negócio de que Jesus veio de fora, do céu e tudo, é tudo conversa. Deixa eu ver o que mais. Deus foi mostrando exatamente essas coisas. Então, nós estamos entrando num terreno muito perigoso de batalha espiritual que vai fazer com que a gente, né, tem que ter uma, como é que eu posso dizer? Uma confiança em Deus maior, de tal forma que você não se deixe levar por essas ideias, tá? E o que está acontecendo com alguns irmãos, que eles ficam olhando muito opinião desse, opinião daquele no YouTube, e aí, principalmente as ovelhinhas, né, que são as mais simples. Aí o pastor fala assim, não tem ressurreição, não tem arrebatamento. E a pessoa não tem condição de combater contra aquela ideia, porque aquela teologia dele está bem elaborada e ele convence. Entendeu? Então tem que tomar cuidado com detalhes. Falsos mestres, eles não vão errar nas coisas grandes, eles vão errar nos detalhes. Então, por exemplo, tá travando aqui, acho que vai travar. Não. Por exemplo, vocês têm que prestar atenção. Se um pastor falar que é só renúncia de si mesmo, não houver mortificação da carne, você tem que ver de que maneira ele está falando aquilo. Porque Jesus, ele não disse como que teria que ser. Ele só disse que alguns, né, em determinadas situações, tinham que mortificar a sua carne. É por isso que Paulo entregou o corpo daquele rapaz que teve relações com a madrasta para Satanás destruir. Porque ele precisava morrer literalmente na carne. Então, né,
Não dá para salvar a carne. A carne pode ser transformada. Mas dependendo do estado espiritual que a pessoa tem, ela vai precisar do fogo até para queimar, literalmente. Porque se houve pecados muito sérios, como no céu não entra pecado, literalmente a pessoa vai precisar do fogo. Por isso que alguns cristãos em Roma foram queimados. Deus estava salvando a alma deles, porque eles creram. A gente não sabe qual era o nível de pecados que eles tinham, porque Roma era uma cidade muito promíscua. E ali eles se ofereceram o corpo deles em sacrifício. Né? Então morreram na carne, mas foi. E Pedro também fala que no dilúvio, né, as pessoas morreram na carne para depois Jesus ir lá até o inferno pregar e salvar aquelas almas desde o tempo do dilúvio. Então foram mortas na carne, destruídas na carne para salvar a alma. Então essa é a penalização que a gente sofre por causa dos nossos pecados. Então quem peca muito vai penalizar muito. Quem peca pouco vai penalizar pouco. Que o amor de Deus, né, não tira a condição de que a carne tem que ser purificada. Que a alma tem que ser purificada pela penalização da carne. Não tira. Então, se alguém pregar uma doutrina de purificação, de amor de Deus, que aceita qualquer coisa, não está certo. Porque tem algum lugar que tem que ter a penalização. Paulo fala, né, em Romanos, né, que o pecado foi lançado na carne. Então, se o pecado foi lançado na carne, a carne tem que morrer, dependendo do nível. Né? Porque o que acontece é que a gente já tem que ir matando a carne aos poucos. Quem deixa para a última hora, leva tudo de uma vez. Né? Esse é o problema. Ó, Romanos 8, verso 3. Deixa eu só ler esse versículo, irmão João Batista. Porquanto que era impossível a lei, o que era impossível a lei? Purificar o coração e salvar a alma. Visto que estava enferma pela carne. Certo? A lei estava enferma pela carne, por quê? Porque a carne não consegue cumprir a lei. Deus enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Então, Jesus, por causa do nosso pecado, o corpo de Jesus condenou o pecado na carne. Então, Jesus absorveu todo o pecado e lançou sobre a própria carne dele. A carne dele morreu, derramou o sangue e depois ele ressuscitou. Então, a gente, segundo a carta de Colossenses, nós somos semelhantes na sua morte e semelhantes na sua ressurreição. Então, o pecado que está em nós, pelo sangue de Jesus, foi perdoado. Mas a carne tem que ser crucificada. Tem que haver a mortificação. E isso, a asepsia religiosa, que é você fazer a oblação da carne, tem gente que, os católicos pegam um chicote e se jogam. Não vale. Certo? Se você ficar fazendo jejum demais para matar a carne, não vale. Sabe por quê? Porque tem que ser Deus mortificando. Não você se auto-mortificando. Porque Jesus foi para a cruz em obediência ao Pai. Certo? Então, a mortificação da carne, essa carne, ela vai acontecer por algum processo que você está passando e você tem que aceitar aquele processo vindo de Deus. Você não se submete ao processo porque você quer que fica fazendo, continua lá, o ego continua na vida, porque ele fez dele mesmo. Entendeu? Pode falar, João Batista. Tem uma denominação cristã muito famosa, não vou falar o nome que está gravando. As pessoas da igreja não podem praticar o ID, eles não deixam. É só o pastor que prega lá no púlpito que pode falar. Aí vamos supor assim, se eu for orar por eles
ele só pode pensar na palavra naquele momento. Depois, quando ele sai de lá, eles não podem praticar a palavra, levar o evangelho, e fala que eles não podem ficar pensando no Senhor o tempo todo. Isso aí não é coisa de Deus, né? E outra coisa, é o seguinte, quando você vai pregar o evangelho, você sofre batalha espiritual. Então, ir pregar o evangelho depende do nível espiritual que você está. No neófito, que é novo na fé, Paulo recomenda que ele não tenha nem cargo na igreja nem nada. O que ele pode dar testemunho pessoal. Se ele sair num campo de batalha espiritual para pregar o evangelho, ele pode sofrer um dano sério. Então, por exemplo, à noite, tinha muito maconheiro e homossexual na praça. E a pastora lá na igreja levou os jovens recém-convertidos para pregar para os homossexuais e para os maconheiros. Não podia. Podia pegar os crentes mais velhos. Os jovens dão testemunho de si. Quando eles estiverem mais amadurecidos, aí eles podem ir, porque senão recebem um ataque espiritual e não suportam. E eu falei isso para a pastora. Falei, pastora, você não pode levar esse povo aí. Acabou de batizar semana passada para pregar na madrugada para endemoniado, maconheiro e homossexual. O campo de batalha é muito pesado. Você primeiro faz o treinamento, prepara eles espiritualmente, eles dão testemunho na família, dão testemunho na igreja, dão testemunho na escola, onde eles convivem. Depois que eles estiverem fortes, eles saem para pregar. Se eles não conseguirem dar testemunho na família, testemunho na escola, no trabalho e na igreja, botar eles no campo de batalha, é querer que eles se machuquem. Não pode. Tem que ser crente já batido na experiência. Que vai sofrer muito ataque, muita retaliação, a igreja não vai cobrir de oração, porque não dá para cobrir todo mundo de oração. Por isso que nem todos são evangelistas. Porque uns têm que ficar na retaguarda. É estratégia. Se todos forem evangelistas, quem vai ficar na retaguarda orando? Aí sai descoberto. É um monte de artilheiro sem os capitães para proteger o batalhão. Então não existe uma igreja que faz... Toda igreja faz evangelismo. Toda igreja dá testemunho. É diferente. Mas sair para o campo de batalha tem que ter retaguarda. Eu trabalhei 30 dias no presídio de segurança máxima em Tirapina, pregando para os criminosos mais pesados de São Paulo. Quando eu saí de lá, parecia que eu tinha pegado, alguém pegou o meu corpo, pegou vara e bateu assim todos os pedaços do meu corpo. Todas. Não tinha uma parte do meu corpo que não doía quando eu chegava em casa. E era uma canseira assim, e parecia que eu tinha apanhado músculo por músculo. E eu pedi para a igreja. Estava eu e um irmãozinho recém-convertido, para orar por mim e fazer cobertura espiritual de oração, porque eu ia lá enfrentar os coisas. Naquela época eu ainda tinha aquela virtude lá que eu falei que eu tinha recebido. Mas mesmo assim levei pancada. Então, o que aconteceu? Não teve cobertura de oração, eu só aguentei 30 dias. Era uma visita no sábado, né? Então foram 3 ou 4 visitas. Andei pregando o evangelho, com certeza algum fruto deu, mas não dá. Sem cobertura de oração, não dá. Então, mesmo o João Batista tem que estar pedindo oração para todos os irmãos, e todos os irmãos têm que estar orando por ele. Sempre lembrar nas orações. Tá bom? Pedir para o irmão estar sempre orando por mim, porque a casa que eu estou aqui é uma casa que é uma casa de continuidade de tratamento, né? A pessoa sai de casa de recuperação e vem para cá. E os evangelistas também, que eu estou fazendo nos hospitais, né? As visitas. Tá. Então, mesmo em casa de recuperação, o que acontece em casa de recuperação? Uma coisa que o João Batista tem que saber. Casa de recuperação é um local de purificação.
Então tem que ter uma certa disciplina e tem que ter um confessionário. Ou seja, o que é um confessionário? É abrir sempre o coração. Porque o inimigo ataca, a pessoa entra em depressão, não conta, e daqui a pouco recai e ninguém fica sabendo por que ela... Isso. Tem que puxar. Porque o inimigo, quando a pessoa tem coisas escondidas, ele fica trabalhando direto. Então, a cada momento, a pessoa vai estar confessando um nível de pecado, um nível de dependência, um nível de coisa, até sair. Você não pode forçar, que aí a pessoa não vai fazer, porque vai se sentir constrangida. Mas você tem que gerar as condições para que a pessoa tenha essa coisa. Porque se fizer só culto de louvor, só culto de adoração, não funciona. Você tem que fazer uma vida com mais... pode ter louvor, pode ter culto de adoração, pode sair para evangelizar, pode tudo, mas tem que ter uma vida onde a pessoa abra um momento, onde a pessoa abra o coração, se sinta à vontade para procurar um aconselhamento, para abrir o coração, porque senão, ou então fica intercedendo direto pela pessoa, né? Porque aí o Espírito Santo vai trabalhar com a situação da pessoa, porque quando você não consegue a conversa, diálogo com uma pessoa e você quer ajudar ela, é só interceder, não adianta você bater papo que a pessoa se revolta. Por que recai? Porque não escondeu coisa. Fermento escondido leveda toda a massa. E poucas são as pessoas que têm autonomia de chegar assim, ó, eu vou contar tudo que está acontecendo na minha vida que eu quero ser limpo. São poucas. Quantas pessoas vão no médico porque querem ir no médico? Ou tem gente que só vai no médico ou porque o parente manda, a mãe manda, o pai manda, ou porque já tem uma doença grave e não tem para onde ir. É assim que as pessoas fazem com Deus. Mesma coisa. Agora, tem gente que não quer ter doença e vai no médico voluntariamente para prevenir. Então, esses são os que oram e os que buscam. Ou então, aquele que já tem uma doença que é do passado e quer fazer um tratamento para manter vivo. Então, está sempre procurando o médico. Então, o médico é Jesus. Como você se comporta na matéria é como você se comporta no espírito. É quase a mesma coisa. Se eu der um serviço para uma pessoa, ela só faz aquilo de vez em quando, quando Deus der um serviço espiritual para ela, ela só vai fazer de vez em quando. Tá bom, geral, Deus abençoe. Profeta geral, Deus abençoe. Com Deus. Tá? Mais alguma pergunta? Mais algum comentário? Amém. Obrigado, irmão Geraldo, por ter vindo. Bom, acho que é só, né? Já deu 10 horas, se quiser parar a gravação, sei lá, aí vocês... Eu vou ver lá o negócio da tomada, lá cá pegando fogo. Amém. Eu vou parar a gravação então, glória a Deus, né? Mas glória a Deus, né? Existe uma... Como o pastor Lucas falou, né? Tem toda... A igreja tem uma organização, cada um tem uma função específica, né? Existe, assim, cada um tem mesmo, Deus levanta cada um. É um corpo, né? O corpo tem os membros, cada membro tem uma função diferente, né? Então é desse jeito mesmo, né? É uma organização.
E Jesus Cristo ele é o cabeça, tem que ser o cabeça, né? Não é do jeito que né? Não é do jeito que a gente quer ou do que a gente acha, né, Pastor Lucas? Não é do jeito que a gente quer, que a gente acha, não. Tem uma. Eu tava lá fora, não ouvi o comentário, pode repetir? Não, eu disse que realmente a igreja ela tem uma organização mesmo, todo mundo. É um corpo, por isso que é um corpo. Cada um tem uma função específica. Cada um tem uma função específica. Né? Não é do jeito que a gente quer, que a gente acha. Tem uma organização, tem uma. Existe uma. A igreja ela é alimentada por uma força sobrenatural de Deus, Jesus Cristo, né? E a gente tem que identificar o corpo, identificar os dons, identificar a função de cada um para funcionar bem, né? Não é do jeito que eu quero, do que eu acho, não é assim, né? Mas glória a Deus. Eita. Botei gasolina e esqueci de entregar o papelzinho pro cara. Pode falar. O que acontece se a gente põe gasolina e não entrega o papelzinho?